Portanto, ok, muito bem. Então, esta sessão chama-se Capacitar Sempre Capacita, porquê? Porque estes projetos europeus, e este em particular, tem uma componente de disseminação do conhecimento. Então, o que é que aconteceu? Nós fomos a Viena com os parceiros, temos aqui a foto. Vocês estão a ver, Sandra? Estão a ver a minha apresentação? Portanto, está aqui uma foto de nós em Viena, com os colegas dos vários países, tirando a Valentina, que está ali cortada ao cantinho, mas vê-se o braço dela, mas não cabiam todos na foto. Basicamente isto são os participantes de todos os parceiros. De Portugal são as mulheres à obra, e vocês veem ali a Sandra Couto e a Cláudia Vieira. E, portanto, na altura não havia recursos para ir a mais pessoas, era suposto irem 3 pessoas de cada entidade. Temos colegas ali da Irlanda, da Áustria, da Macedónia do Norte, da Espanha, da Irlanda e da Bélgica. Ok? E o que nós estivemos a fazer foi uma sessão de formação. Cada um de nós é especialista numa área, preparámos uma área e partilhámos a formação uns com os outros. Portanto, isto é uma formação, tem uma base de peer learning, formação de pares. E basicamente eu, a Sandra e a Cláudia estivemos a receber formação nestes módulos todos, e a ideia é depois nós chegarmos a Portugal e, por um lado, partilharmos com formandas, com mulheres empreendedoras que querem ter conhecimento destas questões, e, portanto, foi isso que estivemos a fazer no bootcamp. E agora nós queremos também partilhar este conhecimento com outras formadoras, ou seja, mulheres empreendedoras que são formadoras de outras mulheres, seja porque são business coach, por exemplo, pode ser numa qualquer outra área, ok? Seja porque são líderes de comunidades de mulheres empreendedoras, onde fazem o networking, por exemplo, o caso da Sandra Couto, ou trabalham, têm um negócio e várias das suas clientes são mulheres empreendedoras, e, portanto, basicamente a ideia aqui é nós conseguirmos transmitir este conhecimento a vocês, para que vocês não só possam implementar aquilo que nós aqui ensinamos nos vossos negócios, enquanto empreendedoras, mas que vocês depois, quando estão a trabalhar com as empreendedoras que são vossas clientes, ou que são membros da vossa comunidade de empreendedorismo, vocês possam depois partilhar, usar estes materiais que o projeto criou, usá-los no vosso próprio trabalho, passando este conhecimento para as vossas pessoas diretamente, sem terem que passar por nós, ok? Portanto, é este o propósito desta sessão que estamos a realizar agora aqui. E, portanto, nós vamos ter esta agenda hoje. Portanto, vamos ter aqui uma sessão de 2 horas, e estas 2 horas vão ser distribuídas por estes 5 temas fundamentais. Está bem? E quais são estes 5 temas fundamentais? Por um lado, temos aqui. Peço desculpa que o meu computador aqui começou a fazer coisas esquisitas. Por um lado, vamos falar das estratégias pedagógicas para o empoderamento digital feminino, porque isto tem especificidades, ok? Trabalhar com mulheres empreendedoras tem especificidades, nomeadamente na área digital. Depois, vamos propor uma abordagem metodológica que nós, parceiros do projeto, entendemos que era a mais adequada para trabalhar com este público-alvo, as mulheres empreendedoras, que é uma abordagem participativa. Depois vamos apresentar aqui brevemente os vossos materiais, vamos apresentar a comunidade que nós temos na EPAL, onde podemos continuar em contacto, e depois vamos ter aqui uma atividade prática dinamizada pela Cláudia e pela Sandra. Portanto, vou avançar. E então, porquê este tema das estratégias pedagógicas para o empoderamento digital feminino? Porque é necessário, nós entendemos que é necessário ter uma abordagem sensível ao género. Não ser uma abordagem simplesmente estamos a ensinar a utilizar uma ferramenta tecnológica, uma ferramenta digital. Estou a ensinar-vos a usar o chat GPT, por exemplo, como fiz ontem,
nós estamos, de facto, a mexer aqui em questões de poder no espaço digital. E para nós fazermos isso, a primeira coisa que precisamos de saber e de fazer, e é muito fácil, eu não estou aqui a citar dados para não morrermos todas de tédio. Estes dados são muito fáceis de encontrar. Se vocês forem à internet, se perguntarem ao Gemini, ao Perplexity, ao ChatGPT ou ao Google, por questões de o Digital Gender Gap, o fosso digital de género, e pedirem dados, vocês encontram aqui dados atualizados, regulares, de N fontes fidedignas, seja institucionais, seja académicas, que nos demonstram uma coisa muito simples, que este fosso existe, persiste, continua. Está bem? Continua a existir um fosso digital de género. Está bem? E, portanto, nós não podemos, às vezes há a tentação, e eu já me deparei com isto várias vezes na nossa comunidade, de algumas mulheres da nossa comunidade, algumas empreendedoras dizerem, não, isto já não acontece, como não acontece comigo, e eu sou uma mulher líder no campo digital, se não acontece comigo é porque não acontece com ninguém, já não existe, isto é um mito. Não é um mito, e até pode não ser a nossa realidade pessoal, mas nós temos que ter muito cuidado quando generalizamos a nossa experiência pessoal, está bem? É perigoso. E, de facto, o que os dados nos mostram é que esta barreira continua a existir, está bem? E não é apenas técnica, lá está, é multidimensional, é social, é económica e cultural, porque está relacionada com todos estes fatores. Portanto, vocês, que são empreendedoras que têm clientes mulheres, ou que são líderes de uma comunidade de mulheres empreendedoras, ou que participam numa comunidade de networking com outras pessoas, vocês não são a líder, mas estão lá e também partilham os vossos conhecimentos com os outros membros, têm que ter esta questão, que é tentar identificar os obstáculos reais. Porque estes obstáculos existem. E alguns destes obstáculos são transversais, está bem? Mas outros não são transversais, outros são mais específicos ou afetam mais as mulheres. Obstáculos relacionados com a disponibilidade de tempo, de recursos financeiros, acesso a dispositivos. Isto é uma coisa que não se coloca aqui, porque graças aos 50 mil formulários que vocês preencheram para estarem aqui presentes hoje, eu fiquei a saber que todas as mulheres que se inscreveram para participar neste bootcamp têm computador e têm internet em casa. Está bem? Mas nós somos uma elite, nós somos uma minoria. Há muitas mulheres, há muitos homens também, mas há mais mulheres que não têm. Ok? E, portanto, dependendo também do vosso contexto de trabalho, estas dificuldades podem ser mais ou menos prementes. Se vocês trabalham com empresárias, com grandes empresas numa grande cidade, se calhar não encontram um determinado tipo de obstáculos que encontram, por exemplo, imaginem, eu na sexta-feira vou dar outra formação sobre empreendedorismo rural na agricultura. Imaginem que vocês trabalham numa pequena aldeia, numa zona rural, com mulheres que são empreendedoras na área da agricultura. Se calhar as dificuldades vão ser outras. Ok? Pronto. E, portanto, tentar perceber isto. Reconhecer que às vezes as mulheres, isto mais as mulheres do que os homens, tiveram experiências prévias negativas com tecnologia, tenham isto em atenção. E eu já estou a dar estas formações há algum tempo, não só no âmbito deste projeto, e isto surge de forma reiterada, é quase uma coisa sistémica. Eu não vou usar isso porque já tive uma má experiência. Eu nunca trabalho com isso porque já percebi que isso não dá para mim. Portanto, há muito este tipo de barreiras. E nós temos que tentar ultrapassar essas barreiras, reconhecendo que elas existem, não desvalorizando, mas tentando perceber como é que as podemos ultrapassar. E, portanto, isto depois está relacionado com os sentimentos de insegurança digital e temos, de facto, que adaptar o ritmo e o exemplo ao contexto das participantes, como eu referi há pouco. Vocês são muito diversas, têm contextos muito diversos, e vocês podem aplicar estes conhecimentos que nós vamos passar aqui hoje em contextos diversos. Imaginem que vocês, por exemplo, são membros do BNI, fazem parte do grupo de BNI e vocês partilham conhecimento uns com os outros, com homens e mulheres, está bem? Vocês podem oferecer ao vosso grupo de BNI uma formação usando
estas tecnologias, estes recursos que nós desenvolvemos no âmbito do projeto. Não tem que ser só para mulheres, está bem? Mas quando vocês o tiverem a fazer, tenham em consideração que há questões de género subjacentes, está bem? Agora imaginem que vocês estão a assistir a esta formação a partir de uma aldeia no meio do Alentejo e que vocês estão lá ligadas a um cowork que tem, sobretudo, pessoas que trabalham na área rural. E vocês podem propor ao cowork: olha, eu gostava de dar uma formação às outras pessoas que estão aqui incubadas sobre estas questões. Podem dar, está bem? A realidade vai ser certamente diferente, os desafios vão ser diferentes. Imaginem que vocês são líderes de uma comunidade de mulheres empreendedoras. Vão dar esta formação só a mulheres empreendedoras. Imaginem que vocês prestam serviços a mulheres empreendedoras. Não dão propriamente formação, mas prestam-lhes serviços. No âmbito desses serviços que vocês prestam, se percebem que aquela mulher, aquela cliente tem lacunas na área digital, vocês podem propor: olha, porque é que tu não usas isto ou aquilo, que está ali disponível online gratuitamente, para ver se consegues aqui ter um bocadinho mais de conhecimentos nesta área. Portanto, isto pode ser abordado de fontes, de perspectivas diferentes, ok? E, portanto, cá está esta pergunta-chave. Que obstáculos invisíveis podem estar presentes nesta sala ou em qualquer sala? Se vocês vão dar uma formação no grupo BNI, às pessoas que são do vosso cowork, se vocês estão a falar com as vossas clientes individualmente, há ali às vezes obstáculos invisíveis que estão relacionados com as questões de género. Está bem? E é isso que é importante nós percebermos antes de avançarmos. E depois, tentar, lá está, combater estereótipos digitais. Eu vou-vos dar um exemplo. Eu estou sempre a bater nesta tecla. É aquela tecla que eu não vou agora aprofundar muito, de há 3 ou 4 anos, na abertura da Web Summit, o António Costa ter chamado ao palco os representantes das startups tecnológicas digitais apoiadas pelo governo, e ter ficado com um palco cheio de homens, sem nenhuma mulher lá a assistir. Eu, na altura, partilhei isto no nosso grupo de Facebook e na nossa comunidade, e manifestei angústia pelo facto das mulheres estarem tão subrepresentadas na área digital. E tive mulheres da nossa comunidade a dizer: as mulheres não estão na área digital porque elas não querem. Porque elas não querem, porque é um assunto que não lhes interessa, porque não têm tantas competências digitais como os homens, porque a mulher, pela sua natureza, não tem tanta capacidade para trabalhar nesta área. Isto são coisas que as mulheres da nossa comunidade Mulheres à Obra colocaram nos comentários, está bem? E, portanto, muitas vezes as próprias mulheres têm estes preconceitos. Isto não é real. Aliás, se vocês forem pesquisar um bocadinho da história, a computação, no seu início, começou por ser desenvolvida por mulheres. E só quando os homens perceberam: espera lá, que isto é uma coisa muito interessante e que pode dar muito dinheiro e pode crescer muito, é que chutaram as mulheres para o lado e chegaram a seus à frente, está bem? Mas começou por ser desenvolvido por mulheres. Portanto, muitas das mulheres empreendedoras têm estes preconceitos. E, portanto, nós devemos desconstruir a ideia de que a tecnologia não é para elas, a tecnologia é para toda a gente, independentemente do género. A tecnologia digital não deve ser exclusiva para um determinado género, está bem? Dar exemplos de mulheres líderes em inovação. Isto foi algo que o nosso projeto se esforçou muito por conseguir, e eu já vos vou mostrar como é que vocês podem fazer isto com os nossos recursos. Evitar linguagem técnica intimidatória. Por favor, guardem isto, está bem? Isto é terrível, que é a linguagem tecnocrática, e muitos formadores, e até formadores XPTO, e até grandes líderes, por exemplo, no marketing digital e por aí fora, refugiam-se na linguagem técnica, na linguagem tecnocrática, para também se autovalorizarem e darem a entender que eles são os grandes experts, estão ali a usar siglas e nomes que ninguém conhece. O problema é que as pessoas depois intimidam-se, não dizem que não estão a perceber, mas não percebem. E depois ficam intimidadas e pensam: isto não é para mim, eu estive ali 1 hora a assistir a isto e não percebi nada. Está bem? Portanto, evitem os slogans técnicos. Adequem a linguagem ao vosso público.
Há pessoas com quem podemos utilizar slogans técnicos e há outras que não. E as com quem não podemos utilizar não é porque, não porque são burras, está bem? Não são burras, não estão dentro daquele meio, daquela área específica de conhecimento e nós estamos a introduzi-las lá de uma maneira que seja acessível e que não seja intimidatória, está bem? E, portanto, mostrar a tecnologia como ferramenta prática, não como um território elitista. Porque lá estamos nós a bater nesta tecla. Nós não somos uma comunidade de elite, nós somos uma comunidade inclusiva, é esse o ADN das Mulheres à Obra e os nossos projetos também têm isto, está bem? Portanto, nós não estamos aqui a fazer uma formação VIP para mulheres empresárias que são CEOs de grandes empresas e que gostam de viver na sua bolha. Não, nós estamos aqui a dar uma formação para toda a gente que quer aprender, quer evoluir, está bem? E, portanto, evitar, mostrar isto como algo, epá, a inteligência artificial é só para experts. Isto é para experts, não dá para ti, é melhor não te meteres nisto. Esqueçam isso, está bem? Esqueçam isso, não é essa a abordagem. É certo que há áreas tecnológicas, da tecnologia digital, ou quando começamos a evoluir mais, e eu ontem, por exemplo, no bootcamp, no workshop sobre inteligência artificial, referi isso. Há coisas da inteligência artificial qualquer pessoa pode fazer facilmente. Quando chegamos a outro tipo de coisas, a um nível mais especializado, eu na altura falei das automações, já exige um esforço adicional. Ou nós fazemos esse esforço adicional de termos formação, fazermos formação, ou então temos que contratar alguém que faça por nós e também não é drama nenhum. Está bem? Mas não chutar as pessoas para fora das coisas, dando-nos a entender que aquilo é um território apenas para especialistas, está bem? E, portanto, substituir o medo por familiaridade. E quando vocês trabalham com os vossos públicos-alvo, tenham esta questão em mente, ok? E depois lá está, criar segurança psicológica. Portanto, um espaço sem julgamento. Eu, nas nossas formações, temos feito várias, e o que é que está a acontecer, por exemplo, com a inteligência artificial? A inteligência artificial está a ter uma evolução muitíssimo rápida. Então, nós temos pessoas que já fazem imensa coisa, até como autodidatas, porque de facto é fácil usar. E há pessoas que nunca entraram no chat GPT, nem sabem como é que é. Ouviram falar, mas aquilo é um bicho estranho, é um extraterrestre. E eu pergunto muitas vezes: olhem, quem é que aqui nunca entrou no chat GPT, não conhece o interface, nunca utilizou? E peço às pessoas para porem a mão no ar. E eu digo, muito bem, não há problema nenhum. Então agora eu vou lançar aqui um exercício prático para quem já está familiarizado, para aquelas pessoas também não ficarem ali a morrer de tédio, e depois essas pessoas têm 5 minutos para fazer o exercício prático, e as pessoas que nunca entraram no chat GPT, eu partilho o meu ecrã, mostro como é, está bem? Mostro como é o interface, explico-lhes onde é que se carrega, como é que se interage, e não há vergonha absolutamente nenhuma nisto, está bem? As pessoas não devem sentir vergonha, está bem? Ninguém está a julgar, as pessoas muitas vezes não conseguem usar à primeira, epá, eu tentei e não consegui. Não há problema, tenta-se novamente, está bem? E incentivar que as pessoas façam perguntas sem constrangimento e estabelecer regras claras de respeito e confidencialidade. Portanto, criar este contexto em que as pessoas se sentem à vontade para experimentar e para demonstrarem quando a experiência não está a correr bem. Ontem tivemos pessoas a dizer, epá, não estou a conseguir. Eu, ok, tudo bem, agora vou dar aqui um apoio extra. Está bem? Não há problema. E, por fim, trabalhar com confiança e agência. Portanto, não é só explicar, olha, o chat GPT funciona assim, clicas ali, carregas ali e fazes assim. Não é só isso. É também as pessoas sentirem que têm algum controlo. E, portanto, porque é que eu nos workshops fiz ontem isso? Faço sempre esta questão da prática. E isto acontece muito com as mulheres empreendedoras, que estão sobrecarregadas, que estão a fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, estão a fazer malabarismo com 500 bolas ao mesmo tempo, e vêm aqui à formação a correr, porque conseguiram tirar uma hora para estar na formação, mas depois acabam a formação e durante 2 ou 3 semanas nunca mais pensam nisso. E depois, quando vão tentar implementar, aquilo já não corre bem.
Portanto, tentem sempre, se vocês estiverem a dar formação, incluir uma parte prática em que, no contexto da própria formação, as pessoas, as mulheres e as pessoas, podem ser homens também, já estão a experimentar as ferramentas. Já estão a experimentar, não é? Aprender fazendo. Trabalhar pequenos sucessos progressivos. Eu geralmente lanço um desafio muito simples. Muito simples. Por exemplo, num workshop de criação de imagens com inteligência artificial, que fiz há algum tempo, eu lancei aqui um desafio engraçado, que é divertido. Disse, olha, agora vocês carregam no Gemini, no ChatGPT, uma fotografia do rosto vossa. E agora lançam-lhe esta prompt, dão-lhe esta instrução. Coloca esta mulher da fotografia na praia, deitada na toalha, a falar ao telemóvel, ou sentada à secretária a trabalhar no computador, qualquer coisa, ok? E depois as ferramentas criaram e elas acharam imensa piada, porque viram-se a si próprias, porque aquilo realmente tem uns resultados engraçados, viram-se a si próprias num contexto onde nunca estiveram, mas a ferramenta adaptou o rosto delas àqueles contextos que nós tínhamos pedido. E, portanto, as pessoas com isto já acham piada. E como é uma coisa gira de fazer, às tantas elas já estavam por mais fotografias e a dar mais pronto e a fazer mais coisas. E, de certeza, quando eu acabei a sessão, elas continuaram a fazer. Está bem? Isto é muito importante. E, portanto, trabalhar os pequenos sucessos. Aplicar imediatamente ao negócio real, ok? Olha, agora tu precisas de... O que é que te dava jeito agora? Vais fazer um post para o Instagram. Põe-te a ti numa determinada situação que seja interessante. E elas fazerem logo, por exemplo, ok? E, portanto, confiança gera ação, a ação gera competência e com as tecnologias digitais isto é particularmente importante, sobretudo com a inteligência artificial, e competência gera autonomia. Quanto mais eu faço, melhor faço e mais consigo fazer sozinha, está bem? E depois, a segunda questão, vamos agora passar para a segunda questão, que é a questão da abordagem participativa. Isto é uma paixão minha. Eu sou doutorada em ciência política e especializei-me, tanto no meu mestrado como no meu doutoramento, na participação. E as Mulheres à Obra são um laboratório participativo. Como pôr as pessoas a participar, as pessoas a co-criar, as pessoas a não serem influenciadas. Temos a influencer e depois temos a seguidora. Eu não quero seguidoras, eu quero líderes, quero liderança partilhada, quero co-criadoras, quero pessoas que criem umas com as outras. E, portanto, isto é extremamente produtivo, está bem? E, portanto, vocês podem, e quanto a mim devem, isto é uma postura valorativa minha e do projeto, quanto a nós devem, adotar esta abordagem, em que as vossas clientes ou as vossas formandas não são alunas passivas. Vocês não estão ali 1 ou 2 horas a debitar e elas, lá, porque há muitas influencers que adotam esta perspectiva e têm as suas seguidoras, não é? Nós aqui somos anticarneirada, está bem? Portanto, anticarneirada é isto. As próprias mulheres são agentes ativas do seu próprio processo de capacitação digital. Isto implica humildade da nossa parte. Eu muitas vezes estou a dar formação em inteligência artificial e vem alguém que me coloca uma questão que eu não sei responder. Não sei. Então aquilo muda todos os dias, eu não sei tudo. Até nem sei muita coisa. E depois há alguém que está a assistir à formação que diz, mas eu sei a resposta. Eu, excelente, excelente. Partilha a resposta. Mas eu uso outra ferramenta que é melhor que essa que estás a apresentar. Excelente, partilha aí no chat. Está bem? Partilhem. Partilhem. É importantíssimo, ok? E, portanto, co-criar objetivos. Em vez de vocês definirem objetivos fechados e unilaterais, é interessante perguntarem, por exemplo, quais são os desafios digitais reais que as pessoas sentem. Por exemplo, aquela ferramenta que eu usei ontem, o Slido, é muito giro vocês começarem uma formação, se vocês não conhecerem ainda bem as pessoas, fazerem uma nuvem de palavras, por exemplo, em que cada uma diz qual é a tua maior barreira digital, ou o que é que tu gostavas mais de aprender hoje, ou whatever, ok? E partir daí, está bem? Pois ajustar as questões, os exemplos que vocês propõem, é sempre muito bom usar os exemplos aos contextos reais, permitir que as formandas identifiquem as suas próprias prioridades, ok? Vocês podem ter uma formação preparada, mas depois ajustar àquilo que as pessoas realmente pretendem, está bem?
e construir metas que sejam aplicáveis na prática aos negócios. Não interessa às pessoas serem especialistas em chat GPT se aquilo não lhes vai servir para nada no negócio. Interessa-lhes saber usar a ferramenta, aquela e as outras ferramentas, na medida em que aquilo depois lhes serve para alguma coisa. Está bem? E, portanto, o que é que nós queremos? Mais envolvimento, mais compromisso. E isto está estudado cientificamente. Eu posso dizer, como alguém que andou cerca de 15 anos a estudar isto, está bem? Foi muito tempo a queimar as pestanas, que de facto, quando as pessoas participam na criação, respeitam muito mais o que foi criado. Eu estudei isto, por exemplo, em bairros sociais, e quando os moradores eram co-criadores, co-construtores do seu bairro social e participavam na gestão do processo de construção do bairro, respeitam muito mais o espaço do que quando são as câmaras municipais a construir o bairro social e depois chegam lá a família, olha, toma lá, vai lá para casa. E depois vemos aqueles bairros todos vandalizados, todos degradados. Isso não acontece nos bairros em que os próprios moradores lhes saiu do pelo, ok? Terem que estar a criar aquilo. Não sozinhos, com equipas técnicas, mas também eles tiveram que estar envolvidos. E, portanto, as pessoas, quando estão a co-criar algo, respeitam mais, está bem? E, portanto, isto é uma coisa gira que nós fazemos nas parceiras, das mulheres à obra. As parceiras entram, pagam uma anualidade para terem contrapartidas em termos de divulgação, networking e formação e fartam-se trabalhar. Fartam-se trabalhar que nem uns cães, ok? E depois vocês pensam, mas esta gente é maluca, está a pagar para trabalhar há não sei quantos anos. Porquê? Porque elas são co-criadoras. Elas estão a criar algo que lhes traz benefício para o negócio delas, mas é algo que também lhes pertence. Também lhes pertence. Sandra, estás aí a pôr verídico. É verídico? É Só aqui. verídico, é? É Tens, verídico, não é? tens a Maria Inês com a mão levantada, com certeza quer dizer aqui alguma coisa muito importante. Eu já Ah, vou perguntar à Inês, mas pronto, era só para. Já passa a palavra, Inês. Só, por exemplo, a Sandra, já estás connosco há quantos anos? eu estou connosco desde março de 2018. Pronto, portanto, Vou fazer agora aniversário para o mês que vem. pronto, estão a ver? E vocês pensam, é pá, Sandra, então, mas tu se fores contar as horas que tu já estiveste a trabalhar para as mulheres à obra, elas é que te deviam pagar a ti. E há quem pense assim, está Olha, bem? mas podemos falar sobre isso. Pois podemos. Estou disponível. Mas, efetivamente, porquê é que as pessoas continuam? Porque as pessoas sentem que são coproprietárias daquela comunidade que está ali. É uma das razões, não é a única, não é? Também traz vantagens. Por exemplo, a Sandra agora vai ser parceira, além de ter estado em Viena, agora vai ser parceira de um projeto nosso, que foi agora aprovado, nosso e dela, também é dela. Ela está como parceira com a sua empresa. E, portanto, quando vocês fazem o vosso trabalho, é diferente se vocês estão a trabalhar com, por exemplo, a Cláudia Vieira, que está a trabalhar com clientes individuais, é uma relação diferente. Agora, se vocês, por exemplo, como a Sandra conta, têm a vossa comunidade, é muito útil fazer esta questão da co-criação, está bem? Em vez de ser o seguidismo, que o português comum gosta muito de ser seguidor, não gosta nada que o ponham em posições de responsabilidade e cogestão, as pessoas ficam muito incomodadas, mas isto de facto ajuda as pessoas a crescerem e a ganharem competências, está bem? Inês, força! Obrigada, Camila. Olha, eu só queria dizer que eu, como empreendedora, estava a gostar um bocadinho este tipo de abordagem, relativamente a tratar mulheres como se precisassem de ser protegidas de uma suposta passividade feminina, o que já por si é condescendente. Eu acho que se eu formasse mulheres empreendedoras, não teria este tipo de pensamento acerca delas. Eu própria estou aqui por iniciativa própria e já prova que não sou passiva nem atrasada. Portanto, eu esperava uma formação mais interativa e capacitar o negócio, mas não ser tratada como parte de um grupo vulnerável, que precisa de proteção Exatamente. especial. Não sei se alguém aqui mais concorda, mas realmente eu acho que isto não é uma abordagem benéfica para quem está a ensinar mulheres, achar que já há um handicap antes de dar a formação.
O problema é que ele existe mesmo, Inês. Existe, eu não concordo. Existe para homens, não só para mulheres. Existe para grupos Não, vulneráveis, tanta gente que pode não ter é verdade. diferente. Não é as mulheres. Isto não é para as mulheres. Isto é para E- todos. Não, infelizmente, Inês, eu gostava muito que isso fosse verdade, mas não é Sim. verdade. E o facto de nós não reconhecermos que não é verdade, cria problemas. Ou seja, Tem o que que é que ser foi? fundamentado, Camila. Tem que ser Mas fundamentado. Tem que me dar dados. obviamente, Tem que me dar dados que dizem onde é que há mulheres em Portugal foi sem o que eu acesso a já vos computador e disse. internet ou que não têm capacidades tecnológicas quando nós estamos acima num país na União Europeia que temos mulheres mais avançadas no nível tech que outros países na União Europeia. Isto aqui está nos dados. Portanto, eu não sei que fontes é que utiliza, mas acho que pelo menos deveria Eu vou colocá-las nos citar, slides. eu vou pôr, eu não pus aqui, lá está, para não prolongar demasiado a formação, mas é uma boa questão, Inês, ok? E eu já vou partilhar aqui essa informação, está bem? Eu lamento imenso, mas eu vou sair e desejo que tenham uh, um resto de uma boa formação. Obrigada por me Ok, receberem. ok, pronto. Vocês veem aqui o problema que se coloca com esta questão. Isto é taxativo, ok? Que é o facto de nós não reconhecermos que esta desigualdade existe. E, de facto, há dados que o comprovam. Há dados que o comprovam. Eu não estou aqui a citar os dados todos, eu já vos vou partilhar aqui no chat alguns dados, está bem? Mas há dados de fontes fidedignas que o comprovam. Que são dados, isto existe, isto continua. Nós estamos sempre a bater nesta tecla. Outra tecla em que nós batemos muito é a questão do trabalho não remunerado de apoio à família. Temos sempre este tipo de obstáculos e de comentários como a Inês fez. Não, hoje isso já não existe. Atualmente, as mulheres e os homens já participam tanto na gestão familiar como as mulheres. E depois até temos mulheres que digam, o meu marido até me ajuda muito em casa, ok? Ou seja, é importante vocês partirem dos dados que existem e da sociedade que nós temos, que a sociedade que nós temos não é a sociedade ideal, é a sociedade real. E na sociedade real ainda existe digital gender gap. Existe. E quando nós damos formação, temos que saber que isto existe. Temos que saber que isto existe e que está lá. E que muitas vezes as próprias pessoas não o reconhecem e não aceitam e ficam ofendidas. Está bem? Ficam ofendidas, como a Inês ficam ofendidas. Ok? E se nós andarmos aqui 3 anos para trás, e agora vou partilhar convosco esta fotografia, porque eu acho que é importante, ok? Depois desta intervenção, eu acho que é importante. Acho que para vocês terem noção da gravidade desta situação, isto é muito grave, ok? Deixa-me só ver aqui. Web Summit. Acho que podes aproveitar e dar a palavra à Sandra. Vou dar a palavra à Sandra, então fala enquanto eu procuro aqui, está bem? Já estava a ligar o microfone precisamente para encher este chouriço momentâneo que se está aqui a criar. Não é chouriço nenhum, acho ótimo ter surgido. Não, enquanto tu procuras a imagem. Exatamente. Foi extremamente importante aqui esta intervenção da Maria Inês. Por uma coisa que eu acho que é importante nós colocarmos aqui já em cima da mesa, que é o seguinte: para além de todos os factos ou de todas as opiniões, quando nós estamos a entregar uma formação, interessa que nós sejamos sensíveis ao grupo que estamos a formar e às Exatamente. pessoas que temos em nossa presença. Tenho pena que a Maria Inês tenha saído tão rapidamente, porque tinha sido uma conversa gira para nós termos aqui. Eu, felizmente, e falei disso há bocado durante a manhã, para quem esteve e ouviu, eu sinto uma pessoa, isso, e digo isto muitas vezes, eu sinto uma pessoa altamente privilegiada pela forma como a minha vida tem acontecido até hoje. Tive acesso a muitas coisas, tive pais que nunca me proibiram de grandes coisas, para além, enfim, da saída à noite ocasional, mas eu sempre fui ensinada que o mundo era meu e que eu podia fazer o que eu quisesse, eu tinha escolhas, eu podia, não é? E podia é significado de poder, havia poder na minha pessoa para tomar decisões. Às vezes acontece
nós conhecermos pessoas, e pode ser uma maioria, uma minoria, não acho relevante aqui neste caso, mas às vezes acontece nós termos pessoas em sala que por fatores reais do que lhes aconteceu na vida, ou por fatores mentais, enfim, que também têm a ver com o que lhes aconteceu na vida, mas não são necessariamente verdade, mas elas sentem como se fossem, nós podemos estar em presença de pessoas que se sentem efetivamente mais desprotegidas, que se sentem mais acanhadas, até em participar de um momento formativo, de um plenário de discussão, de um fórum, simplesmente de abrir a boca e dar a sua opinião. E, portanto, obviamente, quando transpomos isto para profissões, para áreas de negócio, de trabalho, enfim, tudo isto pode ganhar aqui pode ser exponencial o crescimento destas presenças, não é? E da importância deste tema quando temos aqui. Eu nunca senti discriminação em lado nenhum pelo facto de ser mulher, à exceção, que ainda hoje acontece, de restaurantes. Partilho isto convosco com toda a abertura. Se eu for almoçar com um grupo de amigas é tranquilo, se eu for almoçar com o meu marido não é tranquilo. O meu marido tem o poder, a capacidade e até a honra de poder decidir aquilo que eu vou comer ou beber. Também acontece, por exemplo, quando estou com outro homem, salvo seja, amigo, colega de trabalho, como for, num restaurante, desde que haja uma presença masculina, essa presença masculina tem, obviamente, o direito de escolher a emenda e a bebida. E houve uma altura engraçada em que eu gostava de acompanhar as minhas refeições com uma imperial e se estivesse com alguém que bebesse água, homem, pois que vinha sempre a imperial para a frente dele e a água para a minha. E eu fazia sempre questão de deitar logo a mão aos copos e trocar e dizer assim é que é. Está bem? Obrigada. Eu agora ia vos perguntar se vocês estão a ver esta fotografia. Estamos sim, tens a Liana Almeida também. Pronto. Eu já passo a palavra, está bem, Ana? Eu agora lançava-vos só um desafio e é muito interessante. É pena realmente a Inês ter saído, que eu agora gostava que ela visse esta fotografia. Portanto, isto foi a fotografia da abertura da Web Summit em 2019, em que os representantes das startups apoiadas pelo governo, as startups na área da digital apoiadas pelo governo, subiram ao palco. Agora, eu perguntava aqui quantas mulheres é que vocês veem ali? Conseguem ver bem a fotografia? E quantos homens vocês conseguem contar ali, mais ou menos? Quantos homens vocês acham que estão ali, aproximadamente? Uns 30? Talvez mais. Ok, estão aqui a dizer à volta de 30. Então eu penso que se calhar um bocadinho mais. Ok? Sim, também uns 50. Eu também acho que mais. Sim, mais Estão a pelo menos, ver, no estão a mínimo. ver o peso da desigualdade na área digital? Estão a senti-lo? Da desigualdade de género na área digital? Conseguem senti-lo? Ali? Isto tem poucos anos. Isto é um evento que tem um apoio público de milhões, todos os anos. Ok? E sabem o que é que aconteceu? Esta fotografia foi tirada, foi para a comunicação social. E o que é que aconteceu no dia a seguir? O António Costa, está ali também nesta fotografia, está o António Costa e está o fundador do evento, do Web Summit, que eu não me lembro agora como é que ele se chama. Estão lá os dois, ok? Sabem o que é que eles fizeram no dia a seguir para limparem a face relativamente à ausência de mulheres aqui? E eles chamaram ao palco todas as mulheres que estavam a assistir ao evento. E sabem o que é que elas fizeram? Elas foram. Elas foram. Está bem? E como foram, porque pensam como a Inês pensa, isto limpou a cara do governo. E foram para as redes sociais partilhar a fotografia, dizer: olha eu aqui no palco com o António Costa. Ok? As mulheres também estão na Web Summit. Quando a questão não é as mulheres estarem a assistir ao Web Summit, a questão era as startups apoiadas pelo governo. Portanto, aquela fotografia idêntica, porque numa temos homens e no outra temos mulheres, representa duas realidades diferentes. A primeira realidade são as startups apoiadas pelo governo.
Na segunda fotografia, são as mulheres que estão a assistir ao evento. Percebem a diferença ou não? Não acham que é igual? Acham que é a mesma coisa? Quem acha aqui que é a mesma coisa, põe a mão no ar. É a mesma coisa. Ok? Estão a perceber? Não é a mesma coisa. E é grave, porque se as mulheres, em vez de terem subido ao palco, lhes tivessem feito um manguito e tivessem feito e fazer uma manifestação ou um protesto à porta do evento, hoje, a desigualdade digital de género já não era o que é. Mas não, as mulheres, isto não existe, isto é preconceito, eu não sou uma coitadinha, não sou uma coitadinha. Eu sou fantástica, XPTO e tenho imenso poder. E, portanto, eu vou para o palco com o António Costa. Então, e quanto dinheiro é que a tua startup ou a tua empresa recebeu do António Costa no último ano? Ah, pois. Ah, pois. Está bem? Portanto, façam um print screen desta fotografia, porque ela desapareceu das redes sociais, foi apagada da nossa memória coletiva. Está bem? Mas isto é a realidade com que nós estamos a lidar. Querem dados? A Inês foi-se embora antes de ver os dados. Estão aqui os dados. Queres melhor dado do que esta fotografia? Olha aqui o dado. E há mais. Eu já vos vou pôr aí no chat, está bem? Que agora não tenho dado, mas eu já vos ponho aí qualquer coisa. Vai, Ana, diz lá. Desculpa lá. Não, olha, é uma partilha muito rápida. Eu, como empresária já há mais de 20 anos e trabalho lado a lado com o meu marido. E posso-vos dizer que, principalmente num negócio de seguros, em que basicamente é um negócio masculino, eu sinto essa diferença. E quando há alguma decisão, há alguma reunião, a maioria das pessoas acha que quem toma as decisões aqui é o meu marido. Eu sou simplesmente a secretária. Felizmente eu já consegui dar aqui a volta a muita coisa, a muita mentalidade, mas ainda existe. E nós sentimos na pele que existe. É só essa partilha. Obrigada. Obrigada. Ok? Então eu agora vou pediram-me dados, eu vou-vos mostrar aqui alguns dados, está bem? Portanto, vamos começar aqui com a Unesco, ok? Eu não vou aprofundar muito isto, porque a pessoa que pediu os dados foi-se embora, estrategicamente, mas de qualquer maneira não quero deixar aqui a sensação, de facto não há dados e de facto isto é uma fantochada, ok? Estão a ver aqui o site da Unesco? E tenham em atenção uma coisa, hoje esta questão é particularmente premente por causa da inteligência artificial. E se as mulheres perderem o comboio da inteligência artificial, e não é só enquanto utilizadoras, mas enquanto quem define como é que a inteligência artificial funciona, o Digital Gender Gap vai se aprofundar ainda mais, ok? Portanto, o acesso e participação das mulheres na tecnologia, está bem? Isto não é uma coisa disparatada, está bem? Não é uma coisa disparatada. Porque é que é importante? Ok? There are outstanding gender gaps in the digital technologies in general and especially in AI. Today, se não é em português, eu vou traduzir. Hoje, há extraordinárias fosses de género nas tecnologias digitais, no geral, e especial na inteligência artificial. Hoje, as mulheres e raparigas têm 25% menos probabilidade do que os homens de aprender a utilizar as tecnologias digitais para propósitos básicos. Têm 4 vezes menos possibilidade de aprender a programação e 13 vezes menos probabilidade de vir a obter uma patente nesta área. Ok? Os bias, as diferenças que as pessoas carregam nas suas vidas diárias, pode ser refletido e mesmo amplificado através da utilização da IA. Ok? Por exemplo, genderização de assistentes digitais, ok? Pode reforçar e espalhar
entendimentos das mulheres enquanto superservientes, ok? A automação do emprego também pode ter um impacto negativo no empoderamento económico das mulheres e nas oportunidades no mercado de trabalho, ok? Para esse efeito, a Unesco chama a atenção para a importância de adotar uma abordagem sensível ao género para todos os aspectos da inteligência artificial. E esta abordagem está alinhada com as recomendações da Unesco para a ética na inteligência artificial. Está suficientemente claro? 20% de empregados, de trabalhadores nas maiores companhias de inteligência artificial são mulheres, 20%. 12% de investigadores nesta área são mulheres e 6% de profissionais de software, de desenvolvimento de software nesta área são 6%. Está claro? O que é necessário fazer? Precisamos que de tecnologia que promova o respeito pela dignidade humana e pela igualdade de género. Precisamos de tecnologia que proteja e promova a diversidade e a inclusão. E precisamos de tecnologia que promova a justiça social e que respeite a justiça. Ok? Ficou claro? Ficou claro isto? A importância disto? Vamos então continuar, está bem? Vamos continuar. E, portanto, temos que ter aqui, então, uma abordagem participativa. Isto é extremamente empoderador. Eu trabalhei 10 anos na área social com pessoas sem abrigo, essencialmente com imigrantes indocumentados sem abrigo. Portanto, eram as pessoas que estavam na sua situação mais dramática e mais desempoderada em toda a nossa sociedade. E uma coisa que eu percebi ao trabalhar com estas pessoas, porque eu vinha da escola do paternalismo, foi o que eu aprendi na faculdade. Os pobrezinhos, coitadinhos, são os desgraçadinhos e nós temos que ir lá ajudá-los porque eles não conseguem fazer nada sozinhos. E aquilo que eu descobri foi exatamente o contrário. Pessoas extremamente inteligentes, extremamente capazes, extremamente competentes, que tinham encontrado alguns desafios na vida e que, em virtude desses desafios, tinham ido parar a uma situação de enorme vulnerabilidade. E às vezes até estavam numa situação de enorme vulnerabilidade, porque eram pessoas excepcionalmente empreendedoras, ao ponto de correrem riscos que mais ninguém corria. Está bem? Pronto, exatamente. A Ana está a dizer que são resilientes. Claro que havia problemas graves, do foro psiquiátrico, muitas vezes, da ordem dos consumos. Mas o que é que eu tentei fazer? Eu depois vi outra coisa, que era a direção da organização em que eu trabalhava, era composta por dondocas que nunca saíram da sua bolha de privilégio. E, portanto, eu tentei incluir na instituição mecanismos participativos em que os próprios beneficiários da instituição, os próprios utentes, faziam parte da direção da associação e tomavam decisões importantes sobre a forma como as coisas eram feitas. E o que eu consegui com isto foi ser despedida. Mas isto para vos dizer que há muitas resistências na nossa sociedade a este tipo de abordagem, está bem? E, portanto, eu sugiro-vos, eu recomendo-vos que quando vocês dão formação, que tentem trazer as formandas enquanto formadoras, elas também terem este duplo papel, está bem? E, portanto, integrar as experiências sempre que possível, dar tempo a que as pessoas manifestem a sua experiência. Por exemplo, a Ana agora partilhou a sua experiência connosco, ok? E cada mulher, lá está, traz experiências profissionais e traz uma experiência específica, está bem? E a metodologia deve valorizar essas experiências. Em vez de ser vamos ensinar, vamos partir do que já sabem e expandir. Ok? Por exemplo, eu quando dou formações em inteligência artificial, uma das coisas que eu costumo colocar no formulário de inscrição é que ferramentas é que tu já dominas? E tu sentes-te à vontade para partilhar o teu conhecimento com as outras formandas? E eu já me aconteceu, por exemplo, ir dar um workshop sobre ChatGPT, em que tive duas pessoas, uma a falar do Mónica, que eu não conhecia, e outra a falar do Sintra, ok?
E, portanto, estiveram a apresentar ferramentas. Está bem? E, portanto, há de haver sempre alguém que sabe algo que vocês não sabem, ok? Não há problema nenhum nisto. Está bem? E esta participação ativa pode envolver a discussão em pequenos grupos, o método Jigsaw, isto está nos materiais de apoio, já vos vou falar disto, está bem? Vocês têm isto disponível online, vocês podem descarregar um e-book que Camila, não estamos a ver o teu ecrã, só desculpa. Interrompeste a não partilha há estão? pouco. Não, precisamos de voltar a estar a ver o teu ecrã. Peço imensa desculpa. Eu pensei que estavam. Já estão? Não, Mas ainda depois não. está. Ai, meu Deus. Bem, eu vou fechar aqui algumas coisas e ver se abro outras para ver se percebo o que é que está aqui a passar. Entretanto, Sandra e Cláudia vão falando aqui do questionário, está bem? Para quem entrou depois. Sim, você, a Sandra, vais falar, não vais, Cláudia? Por favor, vais. Pronto, nós vamos colocar já a seguir outra vez novamente para quem entrou, entretanto, um questionário para vocês responderem. Mais um, mas tem que ser. Pedimos mesmo que vocês preencham. É um questionário muito curto, é só primeiro e último nome, e-mail e, se não estou em erro, acho que o contacto telefónico, do WhatsApp, caso nós precisemos de alguma coisa, porque nós temos que enviar o comprovativo com os nomes das pessoas que estiveram presentes, mas precisamos do comprovativo mesmo em formulário. Portanto, uma vez que isto são aqueles projetos, como temos estado ainda a falar, precisamos de documentação, precisamos de que vão preenchendo este tipo de formulários ao longo das sessões. Portanto, pronto, mais uma, como a Sandra está a dizer, mais uma prova de vida que vocês tiveram aqui. São os print screens, são as gravações das sessões, são os formulários, mas isto tudo que é programas precisam deste apoio e destes comprovativos, portanto, é só mais um. Também, pronto, mais 5 minutinhos e, e está. E pronto, e agora vamos encher um bocadinho de chouriço enquanto isto, enquanto a Camila está aqui a tentar. Curiosamente desapareceu a Sandra e a Camila, portanto está espetacular. Eu que sou ótima a encher As chouriço. honras que fazes muito bem. Faças as honras, eu sou tão boa a fazer. Olha, estão a ver? Já estou a ficar da cor da camisola da Alexandra. Não sei se Estamos cá nós, foi conversando. só para vocês perceberem. Eu não me vou embora jamais. Mandaram-me vir agora à Turem, é um dos meus lemas. Eu já Agora voltei, faltava. peço desculpa, eu saí e voltei a entrar para ver se conseguia partilhar. Já conseguem ver o meu ecrã, ainda não? Sim, senhora. Pá, sério, a sério. Bem, então, portanto, estava a falar aqui do método Jigsaw. Eu não sei, Sandra e Cláudia, vocês chegaram a falar deste método? Não. Não? Pronto. Sim, foi o que a Gabriela apresentou. Foi o que a Gabriela fez. Não, sim, Mas chegámos a falar na formação destes Na dias. formação. Exatamente. Não. Não, usámos nestes dias ainda. não chegamos a falar. Não Não, chegaram não a falar, falámos mas de isto formativo. está no handbook que eu já vos vou falar, está bem? Portanto, vocês têm depois nestes materiais de apoio algumas indicações de como é que podem usar estas metodologias, está bem? E, portanto, a participação ativa, e lá está, isto está aprovado cientificamente, e se quiserem também as fontes, eu posso-vos mandar as 300 fontes, cerca de 350 fontes que eu consultei para o meu doutoramento, que comprovam precisamente isto, ok? Que a participação ativa gera maior retenção, maior confiança e maior autonomia, ok? E, portanto, evitar estereótipos nos materiais, está bem? E é pena a Inês ter saído, porque temos esta questão importante. Os materiais neutros nem sempre são inclusivos. Fixem isto. Os materiais neutros nem sempre são inclusivos. E aquela noção que se está a difundir muito de que eu sou uma mulher empoderada, estou em igualdade com os homens e não preciso de tratamento nenhum especial, isto tem um lado muito perverso. Tem um lado muito perverso. Está bem? Muito perverso. E é pena a pessoa que apresentou essa visão aqui ter saído e não estar agora a sujeitar-se ao contraditório, está bem? Porque de facto, é complicado isto, porque não é verdade. Não é verdade. Está bem? Não é verdade. Ok? E, portanto, uma coisa, evitar exemplos exclusivamente masculinos.
ok? Por exemplo, uma das maneiras em que isto se manifesta é se nós pedirmos imagens ao ChatGPT, ou ao DALL-E, ou Nano Banana, que demonstrem, por exemplo, uma pessoa vitoriosa a ganhar uma corrida ou a ganhar um desafio ou não sei o quê, se houver viés de género, aliás, nem é preciso haver viés de género, ele se vai buscar informação à internet e vai ver o que é que está maioritariamente representado na internet, provavelmente vai pôr um homem, está bem? Vai pôr um homem porque são mais homens que aparecem na internet representados nesses papéis, está bem? E agora, porque é que é importante nós mulheres estarmos conscientes disto e fazermos um forcing para que plataformas como a OpenAI e outras tenham estas questões em atenção? Porque se nós nos calarmos caladinhas e assumirmos eu sou uma mulher empoderada, estou em pé de igualdade com todos os homens e não preciso preocupar com estas questões, nós não vamos chatear ninguém, porque achamos que está tudo bem. Se nós percebermos que há este tipo de viés, nós vamos chateá-los e vamos dizer, vocês não podem programar o algoritmo unicamente para trabalhar com o que está maioritariamente representado na internet. Vocês têm que ter em conta que há um viés de representação na internet e vocês têm que tentar contrariar esse viés porque senão estão a reforçá-lo. Estão a perceber a importância disto? Há alguém aqui que não perceba isto? Não tenham medo de dizer que não percebem. Ok? Isto não é claro? Está bem? O problema é que isto depois transforma-se quase numa coisa dogmática. As pessoas, quando interiorizam a cassete de eu sou uma mulher empoderada e estou em posição de igualdade e por aí fora, depois não querem ouvir o contraditório. O contraditório está aqui, está bem? E porquê é que a Unesco e a Comissão Europeia e uma série de outras entidades estão preocupadas com estas questões? Porque elas existem, está bem? Ok? É importante evitar exemplos exclusivamente masculinos, usar linguagem acessível, lá está. Eu não tenho que tratar as mulheres como se fossem incapazes. Não estamos a dizer que sejam incapazes, mas se calhar há pessoas que não estão familiarizadas com determinado tipo de linguagem. Está tudo bem. Não têm que estar. Não têm que estar, está bem? Estamos aqui para aprender, ok? Utilizem linguagens acessíveis. Não é ser paternalista. Não é ser paternalista. É estarem abertos às dificuldades reais que as pessoas podem ter, e é normal, e é humano ter, está bem? E que às vezes acontecem mais nas mulheres, porque as mulheres têm mais coisas para fazer. Eu, se for à reunião de pais dos meus filhos, estão lá, e lá está, vou generalizar a minha experiência pessoal, mas estão lá 20 mulheres e 1 ou 2 homens. Agora, pá, não vou generalizar só da minha experiência pessoal, depois vou cruzar com dados, e o que os dados nos mostram é que isto de facto é uma realidade, ok? E, portanto, mostrar diversidade de perfis femininos, e nós trabalhamos muito isto neste projeto, já vos vou mostrar, não pressupor níveis técnicos elevados. Vocês, ao pressuporem níveis técnicos elevados, eu não quero ser paternalista, não vou assumir que as pessoas são incapazes, vou assumir que elas já dominam isto. Estão a excluir quem não domina, que é muita gente. Há muita gente que não domina, está bem? Epá, há muita gente que não domina. Vocês depois podem até dividir as vossas formações por níveis, está bem? E até podem chegar à conclusão, eu não quero trabalhar com o nível iniciado. Não podem fingir que ele não existe. Está bem? Evitar reforçar a ideia da complexidade técnica inacessível. Ninguém está aqui a dizer que as pessoas são incapazes de atingir níveis elevados de complexidade técnica. Mas, no geral, quando falamos de mulheres empreendedoras, o core do business delas não é a tecnologia digital. Elas estão a usar a tecnologia digital ao serviço do seu negócio. O seu negócio é que é o seu core. Está bem? Portanto, há uma forte probabilidade destas pessoas não terem um nível elevado de complexidade técnica. Está bem? E quando as mulheres se veem nos exemplos, sentem pertença, ok? E, portanto, o Women 5.0 não é apenas um currículo, é um conjunto integrado de ferramentas pedagógicas, está bem? E eu agora convido-vos a fotografarem este QR Code, que eu espero que este seja o correto, espero não me ter enganado como ontem,
e pedi aqui à Cláudia ou à Sandra para partilhar o link do website das mulheres, do Women 50 aqui no chat. Camila, da página não encontrada. Oh, meu Deus, pá, isto não corre bem com os QR codes. Ai, a Cláudia ou Sandra, podem partilhar no o website? Um segundo. É Women. Não, porque a página inicial da Women 50 não está a funcionar mesmo. É por causa disso. Então tenho que dizer isto a eles. Eu também ia Sim. dizer que vai lá ter, só não está lá nada. Mas sim, Não, experimenta entrar nesta, que eu agora coloquei no chat. Mas não, a página inicial mesmo está com um bug qualquer. Pronto, obrigada. Isto ainda está em beta, está bem? E portanto eu agora vou chamar a atenção dos colegas para estas coisas. olha, Portanto, tens que explicar o que ainda está em beta. ainda, Isso é o quê? Um bicho? É uma ainda doença? está em testes, ainda não está na segunda fase. Ainda está na Vá, foi só para aligeirar. Vamos embora. Portanto, isto é o website onde estão todos estes materiais, e se vocês encontrarem erros de tradução ou alguma coisa que não esteja correto, podem mandar-me mensagem no WhatsApp e nós iremos corrigir, está bem? Porque eu fiz uma revisão, mas não foi assim a coisa mais exaustiva do mundo, porque sabia que ia fazer esta formação e, portanto, assim temos vários olhos a olhar para estas coisas. E eu vou-vos falar, sobretudo, aqui de 3 materiais, que são estes. Portanto, temos um toolkit digital, que é um e-book, é um manual. Temos uma plataforma de e-learning e temos uma campanha. Eu agora vou acelerar um bocadinho, peço desculpa, porque como houve este interregno, mas foi bom a ver, mas de qualquer maneira, como houve este interregno, eu agora tenho que apressar um bocadinho para termos tempo aqui para os grupos de trabalho. Então, o que é o Digital Toolkit? É o núcleo pedagógico do projeto. Basicamente, é um manualzinho online, digital, que vocês podem descarregar, está disponível em várias línguas, e onde identifica a estrutura metodológica, orientações de facilitação sensível ao género, isto que eu vos estive a explicar agora, as estratégias participativas, o método Jigsaw, que nós usamos muito, que basicamente é um método de criação de grupos de trabalho, em que as pessoas fazem trabalho de grupo e depois juntam-se e partilham entre si, exemplos práticos, recomendações de adaptação local, e serve para vos orientar na formação. Está bem? Não é só o conteúdo, mas também a metodologia e a forma como vocês abordam. Está bem? E, portanto, é uma coisa simples, prática, que vocês podem descarregar em formato PDF, ter nos vossos materiais de apoio e depois vocês... Aquilo é para vocês, não é para as vossas formandas, está bem? Este material é para vocês. Ok? Não é para vocês passarem a formandas. Se vocês passarem isto a formandas, elas vão ficar a olhar para isto. O que é isto? Isto é tipo um manual de instruções para quem dá... Aquela formação que eu vos estou a transmitir hoje aqui, isto é uma versão mais detalhada, está bem? E por escrito. Depois temos uma plataforma de e-learning. Uma plataforma de e-learning. Eu pedi aqui à Cláudia ou à Sandra que partilhassem o link para a plataforma de e-learning aqui no chat. Portanto, isto também está no website. Portanto, no website vocês encontram aí a plataforma de e-learning. Eu não aconselho a abrir porque começa logo com uma música muito alta e muito irritante, que eu não vou abrir, não. Mas podem ver. E basicamente é um curso gratuito. Qualquer pessoa se pode inscrever. Imaginem, por exemplo, vocês não têm tempo para estar a aprofundar este tipo de conteúdos com a vossa comunidade ou com as vossas clientes, mas percebem que elas têm lacunas a este nível. Então, partilham com elas a existência deste recurso. Lá está, este recurso pode ser para vocês, se quiserem, fazem, está bem? Mas também, lá está, é um recurso que vocês podem dar às vossas clientes e às vossas formandas para elas fazerem autonomamente, não precisam de vocês para fazerem isto. Isto está feito como um curso assíncrono. Elas entram, têm lá estes módulos disponíveis. Imagina que há uma cliente vossa ou uma empreendedora que faz parte da vossa comunidade que vos diz: pá, eu estou muito preocupada com as questões agora da inteligência artificial, da segurança, o que é que eu posso partilhar ou não com a inteligência artificial, com o chat GPT, e é ética eu estar a pedir ao chat GPT para produzir conteúdos para o meu negócio. Pá, isto preocupa-me imenso. E vocês pensam para vocês: pá, eu não tenho tempo de estar a partilhar este tipo de conhecimento,
para aprofundar, mas sei onde é que ele está. Então dizes, olha, tens este link, inscreves-te, é gratuito, e depois escolhes o último módulo, que é sobre segurança, proteção e responsabilidade ética no mundo digital. E eles vão-te dar alguma informação útil sobre este tema, não vão aprofundar, não tenho tempo. Olha, isto é uma lógica de snack learning, e cá estou eu a usar um termo técnico que eu vou aqui explicar, não porque estou a partir do pressuposto que vocês são estúpidas, mas porque estou a partir do pressuposto que nem toda a gente tem que saber o que é isto. O snack learning é uma abordagem que se está a utilizar muito na União Europeia de formação em pequenos módulos muito pequeninos e muito circunscritos e muito rápidos, em que as pessoas conseguem fazer aquilo em pouco tempo, porque se percebe que as pessoas têm uma vida muito corrida e cada vez têm menos tempo. E, portanto, vocês podem nos dizer, olha, isto é simples, é acessível, não vai esgotar o tema, mas vai dar-te algumas ideias interessantes sobre o tema e depois também te vai sugerir alguns links, se tu quiseres explorar mais, se quiseres saber mais, vai-te sugerir recursos e links que tu podes pesquisar para saber mais sobre este assunto. E isto vale para todos os módulos. Ok? E depois temos a campanha. E isto é uma coisa que vocês podem usar, lá está, para desconstruírem estes enviesamentos de género. Porque, de facto, infelizmente, as mulheres na área digital ainda são uma minoria, como nós vimos por dados da Unesco. Penso que é uma fonte credível, e só tive aqui tempo para mostrar uma, mas penso que é uma fonte credível. As mulheres, isto não é a regra, não é a regra, mas nós temos que mostrar cada vez mais, porque se as pessoas forem à internet pesquisar por líderes na área digital, vão estar sempre a levar com o Steve Jobs desta vida, estão a perceber? O Steve Jobs não tem nada a ver com a nossa realidade. Não tem. O Steve Jobs não tem que ser um role model para nós. Estas mulheres que nós apresentamos aqui podem ser role models para nós. Ok? E, portanto, vocês podem, tendo estes links, se vocês tiverem, por exemplo, pessoas como a Inês que dizem... como a Inês não, porque ela acredita que isto já é a regra. Isto não é a regra, isto é a exceção. Mas se vocês tiverem mulheres que dizem, que nós também já temos tido grandes debates acalorados na nossa comunidade, de mulheres que dizem a área digital não é para as mulheres, que é o outro extremo, não é? As mulheres não têm capacidade para estar na área digital, porque isto é só para os homens, e vocês podem dizer, tem alguém na vossa formação que se levanta e insurge e diz, não, isto é um disparate porque as mulheres não têm que fazer isto, ok? E não têm capacidade para fazer isto, e é um disparate acharem que as mulheres vão fazer isto. Vocês podem, olha, vou-vos apresentar aqui alguns exemplos, e podem até passar um ou dois vídeos. Está bem? Há alguma dúvida em relação ao que eu estive aqui a dizer? Não? Eu vou parar aqui um bocadinho. Temos aqui uns minutos antes de passar para a última parte, que é a parte prática, que é a tal parte participativa, que eu estive aqui a anunciar, mas que ainda não colocámos em prática. Já vou passar para essa parte. Eu vou só partilhar convosco aqui o website para vos mostrar aqui alguns destes recursos, está bem? Epá, pois é, não aparece a página, eu tenho que me chatear com a Gabriela. Mas Então, estavas a duvidar de nós? não, não. Mas tens o link ali no chat. Estava a duvidar do meu QR Code. Quem é que ontem pôs um QR Code errado na apresentação? Olha, e já que vais falar com eles, o meu nome, nesta coisa que tu puseste Não és agora, Couto, não está és mal Couto. escrito. Pois está. Agora pensa, se isto tivesse Vou- acontecido antes, eu não tinha apresentado as apresentações do projeto. Só que só Couto. vimos há bocado também. Pronto, és a Sandra Couto. Então, isto é o projeto, está bem? Então, tem aqui os recursos disponíveis. So we've developed an online platform that can be accessed at any time to Portanto, isto é a parceira que criou esta plataforma. Ela não criou a plataforma, isto é uma plataforma de uma empresa irlandesa, está bem? E eles usaram a plataforma deles para alojarem este curso. Portanto, é fácil fazer o login, fazer o registro, é muito rápido. Isto aqui não pode ser portuguesa, tem que ser português, também lhes vou dizer para alterarem, está bem? E depois, quando entram, têm estes módulos. É só clicar para aceder à disciplina.
tem um pequeno videozinho de introdução para cada um e depois depois é texto, basicamente. Camila, uma pergunta que estamos a receber recorrentemente é onde é que vão ficar as gravações do bootcamp, dos 5 módulos que nós Vou apresentámos ficar no no nosso vídeo? canal de YouTube e eu vou depois mandar um link para todas. Vou criar uma playlist. Você é muito linda. Pronto, era isso. Eu disse que sim, que iam ser disponibilizados, ainda não sabia exatamente aonde, mas que atempadamente comunicaríamos. Portanto, vai Exatamente. bater certo. Vocês conseguem ver estão a ver o quê neste momento? Estamos a ver Estamos os a ver a módulos. fazer Módulo 2. scroll pelos módulos, sim. Os módulos, pronto, ainda bem que isto abriu. Portanto, isto são os módulos, ok? Pronto, são coisas muito pequeninas e, portanto, lá está. Vocês podem fazê-los e até é interessante fazer para saberem o que é que estão a recomendar às pessoas, não é? Mas depois é uma coisa que elas fazem sozinhas. Vocês não têm. Imagina, eu sou formadora, ou eu sou líder de uma comunidade de mulheres empreendedoras, mas eu não quero trabalhar especificamente a área digital, mas compreendo que as minhas formandas têm muito esta dificuldade. Então o que é que eu vou fazer? Digo-lhes: olha, faz isto, inscreve-te aqui, é gratuito e fazes sozinho ao teu ritmo quando quiseres. Ok? Estamos de volta aqui ao site, não estamos? Estamos nos recursos. Agora pensei que tinha caído outra vez. Ok. Então, depois tem aqui tem o Training Toolkit. Vocês estão a vê-lo agora? Estamos. Pronto. É isto, ok? Isto pode ter aqui algumas calinadas no português, porque isto é feito com o DeepL, que é uma ferramenta espetacular de tradução, mas que às vezes dá umas calinadas. E eu fiz uma revisão, mas confesso que foi uma revisão rápida. E se vocês encontrarem aqui calinadas no português, agradeço que me transmitam. Podem mandar uma mensagem pelo WhatsApp, está bem? Mas estão a ver? Isto é para vocês, não partilhem isto com formandas, está bem? Isto é para vocês. Isto é uma sugestão, se vocês quiserem fazer workshop sobre este tema, podem querer ou não. E isto é para vocês usarem livremente, vocês não têm que estar aqui a seguir isto religiosamente. São ideias, está bem? Nada disto está gravado na pedra. São ideias de atividades práticas que podem propor, a questão da ética, por exemplo, uso ético da tecnologia, resumo do formador, e por exemplo, esta área é uma proposta de uma aula, de um workshop de 1h30 para usarem o método Jigsaw. Pode ser tanto presencial ou híbrida, ou online, eventualmente. Olha, e aqui não traduziu esta parte, estão a ver? E, portanto, isto está em beta, ou seja, não está ainda na versão final, ainda vamos fazer aqui algumas correções, mas podem ir dando uma olhada, está bem? Portanto, é uma coisa acessível, isto tem 34 páginas, ok? E volto a dizer, isto não é para as empreendedoras, é para vocês. E depois temos aqui a campanha de sensibilização. Estão a ver agora a campanha de sensibilização? Estamos. Então, ok, pronto. Isto é muito importante. Está bem? E isto tem entrevistas, tem vídeos com pessoas que quebram estes estereótipos de género que, infelizmente, existem. Inês, eu sei que não estás cá, mas eu estou-te a mandar uma mensagem subliminar. Existem, ok? E a ideia aqui é nós percebemos que elas existem e nós temos que fazer um esforço extra para combater estes estereótipos, como apresentando aqui exemplos de mulheres que são líderes nestas áreas. Está bem? Então, o que é que nós temos aqui? Nós temos aqui exemplos, temos aqui duas portuguesas, a Ana Cristina Rosa e a Daniela Alfarrobinha, que são nossas parceiras, e depois temos mulheres de outros países, que são líderes nesta área, e depois temos entrevistas com as especialistas da Woman 5O, ou seja, as mulheres, as pessoas que foram fazer formação a Viena. E temos aqui depois as nossas testemunhas com a Cláudia e com a Sandra. Ok? Como é que elas depois vão integrar isto? Por exemplo, a Sandra não é especialista na área digital, ela é consultora imobiliária e criou a sua própria comunidade focada na formação e apoio entre mulheres empreendedoras, mas que não é focada especificamente na área digital. Ok? Mas ela está aqui, que é mais uma área e é uma área relevante e interessante. Está bem?
Isto são as pessoas que tiveram, as formandas que nós convidámos, não estão aqui os membros das equipas, mas são as pessoas que nós convidámos para estarem aqui, ok? Eu vou partilhar convosco, se calhar aqui, deixa-me cá ver, o Watch Now. Estão a ver? Sandra Couto, estás a Olá, ver? sou a Daniela Farrobinha e sou empreendedora na Sim, área do sim, Estás a ver a Daniela ou estás só a ouvi-la? estou a vê-la e a ouvi-la, agora está parada. Ok, vou passar, são 2 minutos, está bem? Vamos só ver o vídeo. vídeo e vivo em Portugal. Can you share your journey into entrepreneurship and how digital tools or technologies have played a role in your success? Desde sempre, eu sempre trabalhei na área do vídeo e isso sempre me fez pensar que esta área permite-me trabalhar a partir de qualquer lugar e gerir o meu tempo da melhor forma. Por isso pensei que fazia todo o sentido arranjar aqui mais tempo para a minha família e poder assim trabalhar a partir de casa. Decidi então empreender precisamente nesta área, na área do vídeo, sabendo que tinha aqui a possibilidade de poder trabalhar para qualquer parte do mundo. As ferramentas digitais vieram aqui ajudar-me a poder divulgar o meu negócio e a chegar com o meu trabalho a qualquer zona e a qualquer cliente. How has using digital tools helped leverage your business as a female entrepreneur? Como empreendedora, o meu principal desafio foi perceber que não precisava, não podia ser só especialista em vídeo. Precisei de aprender muito mais ferramentas, email marketing, redes sociais, gestão financeira e muito mais. Para além disto, tive que conciliar o meu papel de empreendedora com o meu papel de mãe, de mulher, de esposa e de filha. Então, isso foi para mim o mais desafiante. E agora tenho aqui a oportunidade de aprender mais sobre inteligência artificial, que acredito que vai ajudar-me a trabalhar de forma mais eficaz. Can you give an example of a specific moment or project where digital technology helped you achieve something significant in your business? Sim, aqui o principal marco foi o facto de eu ter agora atualmente uma comunidade de 350 alunos, onde eu ensino ferramentas de vídeo, onde ensino a trabalhar em vídeo. Sem dúvida que aquilo que tem mais impacto hoje em dia é o facto de eu poder ajudar outras mulheres que, tal como eu, também querem alavancar os seus negócios, ter mais tempo para a sua família e ajudo-as assim a perderem o medo da câmara e a fazerem vídeos para os seus negócios. What advice would you give to other women aspiring to enter entrepreneurship, especially regarding learning and leveraging digital technology? O meu conselho é que não tenham medo da tecnologia, usem-na como vossa aliada. Nós, hoje em dia, com a tecnologia que temos, podemos chegar a qualquer parte do mundo, podemos aprender, podemos fazer parcerias, então usem-na a vosso favor. O meu conselho é que comecem o quanto antes para não ficarem para trás. E, portanto, vou parar a partilha e vamos passar para a parte final, que é a parte participativa aqui da nossa formação. Estamos a entrar na última meia hora, mas antes de entrarmos eu perguntava só se há alguém que tenha alguma dúvida em relação a isto que foi aqui apresentado. Não há dúvidas? Ok, estão a ver o meu ecrã? Não, Outra vez não. não, paraste a partilha. Ficou sem comprar. Vou sentar a partilhar. Ok? Ah, está a partilhar agora? Está a partilhar. Ok, muito bem, pronto. Então, isto são materiais que vocês podem usar, está bem? Há vários vídeos, convido-os a ver. Temos aqui também a Plataforma Europeia para a Formação de Adultos na Europa. Tem aqui o QR Code, espero que este funcione. Se vocês são formadoras, eu aconselho vivamente a registarem-se nesta plataforma, está bem? Isto abre-vos portas, abre-vos oportunidades de formação, não só para receber informação enquanto formadoras de adultos, mas também para dar informação e para participar em projetos europeus. Portanto, isto é uma plataforma gerida pela Comissão Europeia, onde vocês criam o vosso perfil e depois podem ter o servidor inacessível. Oh, meu Deus! Pá, a sério. Eu nunca mais quero um QR Code na minha vida. E a Paula, pronto. E a Paula.
Epal Platform. Eu vou partilhar agora aqui. Copiar. Vou O partilhar. QR Code para mim funcionou. Funcionou? Sim. Ok, eu vou partilhar de qualquer maneira. Entrou imediatamente no site e sugeriu-me, como eu estou no telemóvel, usar a aplicação deles. Então, olha, eu abri agora, aliás, pus agora o link, está bem? Então, o que é que eu vos sugiro? Isto é o link para uma comunidade que nós criámos para este projeto, na EPAL. É tipo um grupo de Facebook, mas na EPAL. A EPAL é uma comunidade muito mais pequena, muito mais restrita e muito mais específica. É para formadores de adultos. Se vocês são formadoras de adultos, por favor, registrem-se na EPAL, está bem? É importante. Eles dão muita formação a formadores sobre vários temas gratuitos. Vocês encontram ali divulgação de muita formação própria da EPAL e também de membros da EPAL. Eva, usa esse link que eu pus agora aí. Pus aí. Sim, usei, mas deu a mesma. Há bocado usei no telemóvel, deu esta informação e agora utilizei no computador e também deu a mesma informação. Estranho. Depois eu posso ver, mas não estou a conseguir entrar. Então, Os peraí, outros eu Não, mas eu entro também, pode ter a ver com alguma questão. Lá está, porque se é servidor. Então, olha, eu pus agora novamente o link que é só mesmo da plataforma, já não é o link específico do nosso grupo. Então, como é que vocês fazem? Vocês criam aqui um perfil nesta plataforma, podem depois aderir ao nosso grupo, tem o link específico para o nosso grupo, a nossa comunidade, ficamos todas ligadas e nós vamos partilhando lá algumas novidades. E isto é muito útil, isto pode abrir-vos portas. Pode abrir-vos portas. Vocês podem, mal entram, publicar a vossa história na EPAL, podem publicar coisas no blog, podem publicar notícias, podem divulgar formações que vão dar. Se vocês estão abertas ao mercado europeu, isto pode abrir-vos portas, está bem? Criem a vossa conta. E agora vou passar para a última parte, ok? E aqui eu vou deixar nas mãos da Sandra e da Cláudia. E vou-me embora, não vou ficar aqui, mas num papel passivo. Então vamos ter aqui uma atividade prática final, ok? Que é a questão da barreira ou narrativa. Capacitar para transformar. E, portanto, há aqui barreiras que, de facto, nós costumamos identificar na nossa comunidade. Por exemplo, estas questões do sou péssima com tecnologia ou isto é demasiado técnico para mim. Connosco pode acontecer. Imaginem que vocês nunca se depararam com este tipo de dificuldade ou que esta questão não surge. Podem mudar, e aqui Cláudia e Sandra, isto é uma sugestão, vocês se entenderem no vosso grupo que é interessante abordar outras barreiras, ou preferem pensar na parte das narrativas, abordar isto mais pela positiva, podem fazê-lo, ok? Eu tinha proposto aqui 2 questões para a Cláudia. Cláudia e Sandra, por favor, façam aqui um print screen disto. A Sandra seria, não tenho tempo para aprender isto e preciso de alguém que faça por mim. Nós temos muito isto, lá está. E sim, eu acho que isto acontece sobretudo nas mulheres. Aliás, é muito curioso, quando nós criámos o grupo Mulheres à Obra, havia muitos homens a dizer, mas porquê que não há um grupo de homens à obra? Porquê que nós nunca fizemos isto? Eu disse, olha, porque o nosso grupo nasceu num grupo de mães no Facebook, em que as mães estavam a discutir a dificuldade de conciliar a família e o trabalho. Provavelmente, eu diria que se calhar provavelmente não existe nenhum grupo de pais no Facebook em que os pais discutam este tipo de tema. É possível que não aconteça, ou que aconteça muito menos. E, portanto, se vocês quiserem trabalhar barreiras, trabalham. Se quiserem trabalhar narrativas, trabalham. Se quiserem trabalhar no lado positivo, potencialidades, trabalham. O que eu proponho agora, eu vou criar 2 grupos, 2 salas simultâneas. Vocês vão ser chamadas para uma sala, vão ter uma moderadora, uma facilitadora que vai ser ou a Cláudia ou a Sandra, e, portanto, vocês vão trabalhar em conjunto para abordar aqui um tema que seja relevante no contexto desta apresentação que teve aqui a ser feita, está bem? E depois podem refletir sobre barreiras estruturais, sobre narrativas interiorizadas, podem até discutir aqui, eu acho que é interessante, discutir aqui sobre aquela questão que a Inês colocou aqui. Não existe dificuldade de género na área digital,
e portanto eu vou-me embora porque acho que isto é uma abordagem paternalista. Podem discutir isto. Qual é a vossa opinião sobre isto? É uma abordagem paternalista? Não é uma abordagem paternalista? Devemos ignorar as dificuldades de género que existem na área digital como forma de empoderar as mulheres no digital? Será que isso ajuda a empoderar? Ou devemos reconhecê-las? Ok? Volta só ao slide anterior. Podes? Só um segundo. Posso, sim, senhora. Muito grata. Não têm que seguir este guião, nem este tema. Isto é uma sugestão. Portanto, Cláudia e Sandra, vocês Let's são... go with the flow. Go with the flow, ok? Este é o primeiro, este é o segundo. Portanto, vocês têm 20 minutos em grupo para discutirem um tema. Eu até, como este tema surgiu imprevistamente aqui na comunidade, eu não tinha preparado, se vocês quiserem discutir esta questão de barreiras de género na área digital, ou o Digital Gender Gap, Devemos existe discutir ou em não? inglês. Devemos discutir em inglês. We can speak in English. Vamos embora. As barreiras digitais de género existem, o fosso digital de género existe ou não? E eu acho que até há outra questão interessante, que é o argumento que a Inês apresentou é uma barreira, ele próprio é uma barreira à igualdade digital de género, porque ela fechou a porta, foi-se embora, eu criar fontes, não apresento as fontes, vou-me embora. Hello? Não houve tempo, não é? Portanto, é interessante. E há fontes e há argumentos e há fontes credíveis, e eu já irei partilhar aqui no final convosco mais. Vimos, por exemplo, aqui o exemplo da Unesco. Até vos desafio, olha, vamos à internet pesquisar se isto é real ou não. O fosso digital de género, mito ou realidade? Olha, podem perguntar ao ChatGPT ou ao Gemini e depois comparar as respostas. Pode ser uma ideia. Bota-nos nas salas que eu estou a ficar nervosa. Ok, vou ficar nas salas. Então, breakout rooms. Então vá. Vamos fazer surpresas, vamos propor coisas diferentes, não é, Cláudia? Vamos inventar. Oh, não. Valha-nos Cristo. Espera aí. Estamos na fase em que eu vou ficar outra vez da cor da camisola da Alexandre. Consegues, tu consegues. Então, mas espera aí que eu tenho que alterar aqui uma coisa. Alguma de vocês está como anfitriã? Não, estamos como co-anfitriãs. Está a Sandra como anfitriã neste momento. Sandra, tens que te pôr como co-anfitriã e pôr-me a mim como anfitriã. Ok. Olha, eu agora pergunto assim, e se eu não quiser? Se não quiseres, não vais para a sala. Que é o equivalente a dizer, e se eu não conseguir? Ok, deixa-me cá ver se eu consigo. Espera, você espera, tenha calma, espera aí. Ela consegue, a Sandra consegue tudo. O que é que a mulher não consegue? Tornar anfitrião. Agora é você que manda outra vez. Ok, pronto, porque eu não vou ser chamada, porque senão fechava a sala. Ok. Então vocês vão ser as chamadas automaticamente. Agora, espera que não vão. Vamos as duas para a mesma, nós as duas, e deixamos a povo a discutir na outra. Eu aí depois ponho, se isso acontecer, eu depois ponho-vos manualmente, está bem? Aliás, acho que é melhor pôr agora, assim manualmente. É na boa. Ok, create. Nós também, sendo 14, podíamos estar aqui a discutir todas juntas, também se fazia. Está bem, mas é giro, sim, eu gosto disto. Quantas é que são? A Sandra a tentar, obrigada. Eu agradeço. Vai ficar ímpar. Ok. Room 1. Room 1 é a Cláudia. Ok. É room. Room 2 assign o resto da malta. Sandra, tu vais para room 2? Não, tu não me apareces. Eu não te apareço, mas eu estou aqui. Ok. O problema é que vocês as duas estão as duas com o mesmo. É como Sandra. Vocês são as... Eu não sei se vais somos as duas mulheres à obra, não é? Pois, é isso. Devias mas entrar. Queres que eu saia e entre com o meu login? Eu posso sair e entrar com o meu login em 2 segundos. Não é preciso, não é preciso. Acho que já está, confirma. Já está. Open all rooms. Room 2, estou a ingressar. Agora vou receber um convite para irem para uma sala. Vamos lá. Portanto, tem que desaparecer desta sala e ir para a outra. Já vamos.
gravar. Então, os resultados da sala 2, Alexandra, conta-nos tudo. Na sala 1. Não, nós somos da 2. É das 2, então eu baralhei. Pronto, então começa a 2, vá. Desculpa. Na nossa sala nós tínhamos 2 frases ditas por mulheres: sou péssima à tecnologia e é demasiado técnico para mim. Chegámos à conclusão que isto são 2 crenças. Pois são, essas são as tuas. Eu anotei ao contrário. Fizemos todos a mesma coisa. Mas a Alexandra já vai dar a volta a isto. Dá lá a volta, Alexandra. Espera, que isto tem. Segue. Dá para todas, dá para todas. Dá para todas, dá para todas. Ou seja, basicamente são 2 frases que nós utilizamos num contexto diário, mas que são 2 crenças que vêm do facto de nós desconhecermos o assunto sobre o qual estamos a falar. E que o que é demasiado técnico? Ou porque é que eu sou péssima a algo? É porque eu ainda não domino esse assunto. Ou seja, primeiro, é necessário reconhecer e tomar consciência de que isto é uma crença, de que nós podemos efetivamente aprender sobre o assunto. É necessário dedicar tempo e aprender sobre o assunto. Como é que em contexto formativo nós trazemos isto quando temos esta crença na sala, quando temos alguém que começa a dizer eu sou péssima à tecnologia, etc. Primeiro, nós podemos utilizar aqui a consciencialização da crença, trazendo experiências de sucesso dos outros, de alguém que tenha, olha, eu também era muito mau, mas entretanto eu comecei a ler umas coisas, a aprender. Experiências de sucesso fazem com que eu pense, eu também sou capaz de fazer aquilo. E depois trazer exemplos muito práticos, principalmente quando as formações são mais técnicas, para quê? Para que a pessoa possa perceber no seu contexto do dia a dia que tem aplicabilidade e que ela consegue perceber como usar. Porque estes conceitos que são muito técnicos ou que eu sou péssima são conceitos que eu não percebo como é que eu os posso trazer para a minha vida. E quando nós temos formações muito técnicas, e isto foram a Natasha e a Ana que deram estas sugestões, quando a Ana diz eu tenho formações muito técnicas e eu trago muitos exemplos práticos para que as pessoas possam aprender aplicando na sua vida no dia a dia. Muito bem, interessante. Sim, senhora. Grupo 1, Eugénia, força. Pronto, nós temos as mesmas frases e chegámos à conclusão que realmente a grande barreira que notamos é exatamente a crença. O estar convencido de que não sou capaz ou que é demasiado complicado para mim ou que já não tenho idade para essas coisas, todas elas vão dar ao mesmo sítio. Portanto, basicamente o que é importante é, como elas acabaram de dizer, criar formas de romper com essa crença, mostrando à pessoa na prática que ela consegue, que é capaz e que não há nada que seja demasiado complicado se ela realmente estiver com vontade de aprender, porque há sempre alguém que consegue explicar. Exatamente. Concordo, sim, senhora. Eu agora vou lançar aqui uma questão provocatória. Se alguém quiser acrescentar alguma coisa, ponha o ícone da mão no ar. Eu iria dar-nos pelo menos mais 5 minutos. Uma questão provocatória. Há, de facto, ali um limite em que a gente chega à conclusão, epá, isto é demais e faz mais sentido contratar um profissional na área, e aqui na área digital e em tudo. E sim, como é que nós identificamos esse ponto? Quem é que quer responder a esta questão? Alexandra, força. Eu diria que muitas vezes nós não temos tempo. É uma questão de tempo e eu sei que falámos aqui da matriz de Eisenhower. Nós temos de perceber onde é que eu vou dedicar o meu tempo. E se eu vou dedicar o meu tempo a algo que eu não percebo, do zero. Tenho de aprender, tenho de perder horas para depois não ficar tão bem feito como se eu pagasse a um profissional que percebe do assunto. Nesses casos, nós temos de perceber, é mais fácil dar dinheiro e a coisa ficar bem feita. Isso não invalida que nós saibamos o mínimo dos mínimos. Para quê? Para saber que pelo menos a coisa está a ficar bem feita, não é? Exato. Mas tira-nos aqui, dá-nos tempo. Ok, ótimo. Eu coloco esta questão porque isto é uma questão que tem surgido também na nossa comunidade, nomeadamente relativamente, por exemplo, ao design, que toda a gente vai fazer o seu logo no Canva e depois toda a gente tem um logo igual, em vez de se contratar, por exemplo, um designer, não é? Ou fotografia de produto, e às vezes aparecem umas fotografias um bocadinho assustadoras quando se podia contratar alguém, não é? E na área e às vezes aparecem uns sites também assim um bocadinho mal amanhados e que se calhar se tivesse contratado um especialista para fazer, se calhar seria um melhor resultado. Portanto, acho que também, acho que sim, acho que podemos fazer e devemos fazer, mas acho que também temos que se calhar
saber aqui onde está esse limite. Como ninguém põe a mão no ar, vou perguntar à Sandra e à Cláudia se querem terminar aqui com um Espera, minuto. eu não pus para dar espaço, porque ela já esteve no ar. Eu Ok. preciso de fazer aqui uma limpeza da honra primeiro, não é? Porque Ok. apontei as frases pela ordem errada, está certo. Mas efetivamente colocar aqui que uma das frases era precisamente o não tenho tempo para aprender, e o remate era preciso de alguém que faça por mim. Portanto, vai aqui de encontro a esta última coisa que a Camila disse. E, portanto, acho que quem esteve na sala poderá concordar, mas também poderá discordar, que isto também são crenças, obviamente. Ainda que esta do preciso de alguém que faça por mim, como a Camila pôs agora. Então vou falar sobre isso, Camila, se me permitires. Ainda por cima, tu tendo a parte da fotografia, não é? Então, Se calhar exatamente. também, pronto. Não E é? falámos disso hoje de manhã. Olha, O primeiro estou muito amadorismo, contente. não é? Na fotografia é uma coisa impressionante. Exatamente. Deixa-me partilhar só que estou muito contente pelo facto de hoje aqui num fórum mais de discussão e mais ao nível da formação, enfim, de quem está por trás dela, vamos dizer, surgiram todos os temas que nós fomos abordando, pelo menos na nossa sala, surgiram todos os temas que nós fomos abordando ao longo destes 2 dias em conteúdo, o que para mim valida imenso a importância do conteúdo, a atualidade do conteúdo e também a forma como ele foi depois desenvolvido, apresentado e recebido, porque os comentários depois foram aparecendo também nos momentos da formação, também foram muito parecidos. Então aqui entra, nesta coisa do preciso de alguém que faça por mim, entram vários conceitos importantíssimos. Primeiro, a nossa questão da ética face ao nosso negócio, não é? Que é, o que é que eu faço bem feito, quero propor às minhas pessoas, faz sentido para a minha marca, aquilo que depois tem a ver com a parte das vendas, com a recorrência, com a presença, com mantermos as pessoas no nosso ecossistema e que elas queiram de facto estar connosco, comprar-nos coisas, saber o que estamos a fazer, ter a próxima informação, não é? E depois esta questão aqui daquilo que nós sabemos verdadeiramente fazer. E há aqui um viés enorme, que é o nosso síndrome do impostor, que é, eu sei fazer muito, pouco, mais ou menos, talvez, sei o suficiente para ensinar. Se calhar não sei, porque nós vamos sempre dizer que estamos a ensinar a experts. Eu não sei ensinar a um expert que sabe mais do que eu, não é? Ou se calhar até lhe ensinava 2 ou 3 coisinhas, vá lá ver. Mas, efetivamente, nós colocamos sempre isso na nossa cabeça. O nosso cérebro vai muito facilmente para o cenário mais difícil, para o cenário incapacitante, não é? Nós falávamos ainda agora na nossa sala da palavra tecnologias e do peso que esta palavra pode ter quando nós a usamos só assim à bruta, que é o que são tecnologias. Porque, Não vou são dizer, digitais, não é? Podem ser há tecnologias. 100 anos, um telefone diz que era uma tecnologia, não é? Ou há 100 e tal. E vou-vos dizer que hoje também já é, porque os miúdos não sabem usar um telefone de disco. E, portanto, pôr aquilo à frente deles, eles não conseguem. Portanto, o que é a tecnologia? O que é que abarca? Para que pessoas é que estamos a falar? Tudo isto é completamente baseado em perspectivas. E gostei muito que 2 meninas da nossa sala partilharam, a Susana, que ainda aqui está, e a Ana, que também está, mas a Ana está cheia de trabalho e hoje está só aqui a partilhar este momento connosco de uma forma mesmo muito amiga, que é o facto delas as duas serem formadas em tecnologias de informação e informáticas da vida e saberem linguagens que se calhar para o comum dos mortais, vulgo eu, são absolutos chineses, não é? E, portanto, mas para elas não só são normais em termos de discurso e de audição, como são coisas que elas aprenderam a descodificar, como aprenderam a aplicar e a utilizar. Epá, eu estudei geologia aplicada e do ambiente. Falemos sobre isso um bocadinho, não falemos, não vos quero aborrecer. Mas efetivamente todas nós temos aqui backgrounds completamente diferentes e portanto os nossos conceitos mudam à luz do que nós trazemos, não é? Temos pessoas certamente que nós conhecemos e ainda há, vou dizer bastantes, mas vou dizer algumas, vou dizer as 2 coisas. Há pessoas analfabetas ainda, nos dias que correm. Eu no outro dia conheci uma moça com 40 anos que me disse, lê-me este papel porque eu não sei ler nem escrever. A minha vizinha da frente é analfabeta. E eu tive ali um momento de... Eu tremi na base. Porque a minha primeira coisa foi, claro que sim, posso ajudar. Mas depois foi, como assim, porra, não sabes ler nem escrever? Desculpem, disse uma palavrão. Mas porque fiquei mesmo muito chocada. É E eu verdade. assim... e depois foi tipo... Mas depois veio a terceira preocupação, que é, não quero que ela se sinta mal ao pé de mim. E disse, ok, não te preocupes com isso, então, o que está aqui neste papel é isto, isto e isto. Queres que leia outra vez para tu memorizares? Ela, não, eu memorizo super rápido. E eu pensei, olha, eu não. Não é?
porque nós apoiamos nas ferramentas que temos. Exatamente. E o conceito de tecnologia, se calhar, saber ler e saber escrever, saber escrever também pode ser uma tecnologia, precisa ser aprendida, porque já houve pessoas num passado, não é? Não que muito não, distante, não não tinham muito a escrita, não é? Então, exatamente. tudo isto é completamente relativo, tudo isto são muitas crenças juntas e às vezes são só coisas que nós dizemos a nós próprias e acabamos por dizer aos outros também, e que devemos ter algum cuidado com isso, algum cuidado com essa nossa linguagem. Facilitar os acessos, facilitar os processos, vai ajudar muito a começarmos a dilapidar cada vez mais este tipo de situações. Não vamos nunca acabar com as nossas crenças todas, isso é uma impossibilidade, não é? Mas podemos com certeza minimizá-las, ou pelo menos mudar aqui um bocado a direção, para também trazer assim uma lefada de ar fresco. Querias dizer alguma coisa, Alexandra, por favor, cala-me. Não te quero calar de todo. Mas quando tu falaste agora sobre memorizar e não memorizar, há uns anos fez um estudo numa universidade e dividiu-se a turma em dois grupos. Um grupo podia consultar matéria para o teste, o outro tinha de memorizar a matéria porque não podiam ter consulta. E o que o estudo provou foi, os alunos que tinham de memorizar, eles sabiam a matéria na cabeça deles. Os alunos que tinham possibilidade de consultar as coisas não tinham a matéria na cabeça deles. Então eles não sabiam. Não, eles sabiam exatamente onde ir buscar a matéria. Isso. Nós Eles fazemos não o tinham caminho, nós fazemos com o caminho com a o contexto necessidade. que temos. Exatamente. Na nossa sala eu dei o exemplo desta nossa amiga Cláudia, que me amparou enquanto estávamos em Viena para eu não me perder. Exemplo paralelo, se eu estivesse sozinha em Viena com os meus filhos, eu não ia saber para onde ia? Claro que ia, a minha atenção ia estar completamente focada nisso, eu não ia perder nem a mim nem às crianças, como é óbvio, não é? Mas tem a ver aqui também, lá está, tem a ver com a nossa rede de suporte a cada momento, não é assim? Eugénia, partilha com a gente. Quantos números de telemóvel é que vocês sabem de cor? Ora, da casa dos meus pais, da casa da minha melhor amiga, o meu telemóvel e o telemóvel da minha irmã. Há 10 anos atrás, quantos E é do que meu sabiam? pai. Sabia os números de telefone de cor de 31 miúdas da turma. E Verdade. mais uns quantos. Já não precisamos de saber, estão guardados no telemóvel. Só sei o meu. Estás a ver? Eu no outro dia pensei nisso, eu preciso de escrever o telemóvel do meu filho em algum lado, porque não o decorei nunca. Pá, e se acontece alguma coisa, eu preciso falar com o miúdo, porque ele vai buscar o meu telefone à net. Olha, eu ensinei os meus filhos a encontrar-nos na internet. Se vocês um dia estiverem na escola, precisam de falar com a mãe e com o pai, não sabem o número de cor, vocês vão só dizer aos senhores ou às senhoras que estiverem convosco que a mãe e o pai se encontram desta forma. E eles sabem ver isso. E testaram com os amigos, quando ainda não tinham telefone, o mais velho, quando ainda não tinha. Mãe, hoje estivemos a ver a tua página no telefone. E eu, ai, que vergonha, a sério, então porquê? Muito bem. São as ferramentas que dispomos, é o caminho mais curto, não é? Mas isso é a forma como quando nós, e já que estamos em contexto de formação e de dar formação, é o que tu aprendes no CCP ou no antigo CAP, e agora cada vez mais tem muito a ver com os métodos ativos de aprendizagem. E não com os métodos como são feitos atualmente na escola, em que te expões tudo e a pessoa é suposto decorar aquilo que está. É verdade, nós decoramos e antigamente eu sempre me lembro dos meus avós estarem a dizer as estações de comboio todas e sabiam as serras e os rios e tudo e mais alguma coisa, e agora nós não sabemos. Mas sabemos onde ir buscar essa informação. E a questão dos métodos ativos tem muito a ver com isso, é nós aprendermos quando precisamos daquilo e aprendermos em contextos reais, ou seja, não estarmos a decorar por decorar, mas sim a aplicar a informação. E se nós não soubermos, nós temos é que ser capazes de saber ir buscar ou saber onde procurar as coisas. Não é obrigatoriamente o decorar, por isso é que a maior parte das vezes, quando nós fazemos os exames e exames na faculdade ou mesmo antes da faculdade, o pessoal decora a informação, chega ao exame, despeja aquilo e passado 10 minutos já não se lembra porque tem que estar a decorar mais um calhamaço para a vez seguinte. Quanto é que daquilo ficou? Bola, não é? Quando é que nós aprendemos? No estágio, porque usamos na prática. E há muitas pessoas que não são formadas em universidade, mas ganharam o grau porque trabalharam 20, 30, 40 anos naquele serviço e sabem muito mais do que alguém que foi formado na universidade. Porquê? Porque nós estamos com a tendência de formar as pessoas e de ensinar as pessoas a despejar a informação. E despejar a informação não significa que as pessoas a saibam usar. E aqui também está a questão das ferramentas e de poder facilitar um bocadinho. Não é
tornar-nos mais burros, é simplesmente ajudar-nos a facilitar algumas coisas. Eugénia, força. O problema quanto a mim, nesse caso, é que é assim, enquanto nós andávamos a fixar, e eu ainda fixei, os rios e afluentes, as estações de comboio, as serras e não sei quê, nós criávamos formas mentais de recordar, ou seja, mnemónicas, truques. E isso tudo serviu-nos para quê? Para hoje eu chegar a um motor de pesquisa e, em 3 palavras, descobrir essa informação toda sem ter que ter cá guardada. Hoje em dia, o que é que acontece? É que eles não a têm guardada porque não a aprenderam ou não a decoraram, mas também não a sabem procurar porque não têm o raciocínio lógico que nós ganhamos por isso. Mas daí os métodos ativos, que é, nos métodos ativos, a primeira escola que colocou os métodos ativos, e que foi uma batalha muito grande em Portugal para conseguir ser colocada, foi o Colégio da Torre, acho eu, em Gaia. Sim. Pronto, que foi o primeiro e neste momento ainda o único a fazer até ao 9º ano, ter os métodos É o ativos. movimento da escola moderna. Exatamente. Porque a questão é, tu não aprendes através de livros ou de exposição. Tu vais, e fizeram na altura uma entrevista com alunos de lá, e eu achei imensa piada a ver uma miúda, não sei se tinha 7, tinha 8 anos, a saber o que era a raiz quadrada, porque tinham ido para um campo de futebol e tinham que estar a colocar as formas geométricas dentro do campo de futebol e os mais velhos ensinaram como é que ela havia de perceber isso sem uma calculadora ou sem, pronto, não é que depois não se ensina, e é isto que eu também, nós temos estado a vir a falar nestes últimos módulos e que eu bati muito um bocado até de manhã, que é, não é a ferramenta em si que interessa, depois podem-se usar o ChatGPT, o Gemini, o Copilot, o Perplexity, ou podem usar os 50 modelos visuais generativos que existem, não importa qual é que usam, é que a questão é, tem que saber a base antes, tem que se perceber o que é que nós queremos, temos que ter raciocínio para depois usar, porque as ferramentas também são feitas por nós, portanto, isto de nós acharmos, ou das crianças acharem que isto veio e de facto nota-se muito, eu vejo pelo meu sobrinho tem 15 anos e não tem a mesma capacidade de raciocínio que se tem, infelizmente vê-se isso, mas é também às vezes obrigá-los a raciocinar e a perceber que há algo por detrás destas ferramentas. E às vezes também lá está, até os desenhos animados ajudavam-nos nisto e agora os desenhos animados já não ajudam. Meninas, já estamos aqui com mais meia hora do evento. Eu vou parar aqui a gravação. Olha,